queremos te agradecer porque podemos estar reunidos em mais um domingo aqui na tua casa para estudar a tua palavra, para ouvir a tua palavra. Neste momento agora no catecismo é o momento em que nós podemos aprender sobre a nossa fé, sobre princípios básicos e fundamentais da nossa fé. Nós queremos orar agora, Senhor, para que tu, nesse momento, possa estar presente por meio do teu Espírito Santo, nos ensinando a tua palavra. Possamos gravar aquilo que foi importante e que cada vida que está aqui, que está chegando também, possa ser edificada e possa usar isso para o seu proveito, para a sua vida espiritual. Assim é que nós oramos, te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então, nossa imersão de hoje, o Catecismo de Heidelberg, e nós estamos, o estudo do Catecismo aqui no Botânico já começou há um bom tempo, né? E nós estamos hoje, que seria a semana 11, são 52 semanas no total. Na verdade, o catecismo ele foi dividido no sentido assim, de que isso pudesse ser estudado ao longo de um ano. Pudesse estudar todo o catecismo de Heidelberg. Nós aqui na nossa realidade, né, porque era difícil mobilizar o pessoal para estar aqui na escola dominical e depois do culto à noite, fazíamos só uma vez por mês, no domingo pela manhã, e por isso nós estamos recém na pergunta 11, estamos já há um ano, né, a semana 11, estamos há um ano já estudando o catecismo. Agora nós mudamos para esse horário, para vermos então se nós conseguimos fazer de uma maneira mais frequente. Então a cada 15 dias nós vamos fazer então essa reunião, né, começando às 6h30, indo até às 7h30. E a ideia é que então as pessoas que não podiam vir pela manhã possam participar e também que possa haver uma frequência maior, porque mesmo para aqueles que vinham domingo de manhã, às vezes ficava muito pesado, dadas as realidades aqui da congregação. Então, de agora em diante, a cada 15 dias, nós vamos, então, pelos meus cálculos, em mais um ano e meio, quase 2 anos, nós concluímos todo o catecismo se mantivermos esse ritmo. Agora, se o negócio pegar, se o pessoal aprovar, talvez a gente possa ampliar a frequência para que seja semanal. Mas enfim, tudo isso vai ser testado ao longo do tempo. E agora nessa época de férias também o nosso curso é mais reduzido. Mas bom, então o nosso catecismo de Heidelberg na semana 11 trata das perguntas 29 e 30. São apenas 2 perguntas. E nós vamos nos concentrar nessas perguntas hoje no catecismo. E fiquem à vontade aí para fazer qualquer pergunta, qualquer questionamento, até porque isso aqui é como se fosse uma escola dominical. Então a primeira pergunta é a pergunta principal dessa noite, dessa semana. O nome Jesus significa Salvador. Por que o Filho de Deus tem esse nome? Jesus significa Salvador. Jesus, na verdade, é uma tradução do hebraico, aí depende da forma de se pronunciar, mas seria mais ou menos como Yehoshua, que significa literalmente salvação, ou se não salvação, Jeová salva, ou Yahvé salva, Deus salva, salvação. Bom, Jesus recebeu esse nome. E por que ele, como Filho de Deus, recebeu esse nome? Alguém gostaria de falar aí? Parece meio óbvio, né? Por que Jesus recebeu o nome Jesus? Por que ele se chama Salvador? Se for olhar para o Evangelho, alguns textos, né? Algumas pequenas partes dos Evangelhos, o próprio Jesus se denomina assim, né? Um deles que me vem à mente agora é aquele, né? Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, entre tantas coisas, diversas vezes ele mesmo se posicionou, até mesmo nas parábolas, como se mostrando o Salvador, né? Alguém mais?
pouco óbvio, né? Todo mundo conhece Jesus como Salvador, não é? Agora, nem sempre, talvez, nós vamos ver isso hoje, no nosso estudo, não são muitas as referências na Bíblia que se referem a Jesus como Salvador. Para nós é muito comum, é óbvio para nós, 2000 anos depois, nós estamos aqui no cristianismo, é óbvio dizer que Jesus é Salvador. Mas talvez lá, quando surgiu o cristianismo, não fosse tão óbvio. E quando nós vamos estudar então o motivo pelo qual Jesus é chamado Salvador, além das referências bíblicas, nós podemos pensar um pouquinho nos antecedentes, como essa palavra Salvador, que no grego é soter, como essa palavra era usada no mundo antigo, no judaísmo antigo e também no mundo greco-romano, no mundo não cristão. Então, primeiro no mundo greco-romano. No mundo greco-romano, nas mitologias gregas, nas histórias dos mitos gregos, nós ouvimos falar de deuses que salvam os seres humanos de diversos perigos da vida. Poseidon, se eu não me engano, é um deus que salvou o povo, salvou o povo numa determinada situação. Zeus, outro deus do panteão grego, é um dos deuses gregos ao qual mais se atribui a palavra soter, salvador, porque se diz que ele salva as pessoas que o servem, e essa salvação ela é entendida principalmente em termos de algum perigo, tipo assim, eu estou andando, fazendo uma viagem perigosa e o Deus me salva nessa viagem de todos os perigos e eu consigo chegar em segurança. Ou eu estou doente e o Deus Esculápio, que é o da medicina, ele me salva, ele me cura. Então, salvação no mundo greco-romano estava ligada principalmente a algum tipo de livramento de algum perigo imediato. Ele me salva da morte, mas não necessariamente no sentido de vida eterna, mas no sentido de que ele impede que eu sofra um acidente e morra, ou me cura de uma doença mortal. Gradativamente essa palavra começa a ser aplicada também para questões assim mais metafísicas, do além, de vida após a morte, de salvação, ou um conhecimento que vai nos dar uma salvação, o qual então eu vou escapar de algum tipo de castigo ou mesmo de uma existência inferior. Mas no mundo grego-romano a palavra Salvador não era usada apenas para se referir aos deuses, ela também era aplicada a pessoas. Especialmente, podemos pensar aqui nos heróis da mitologia grega, que são aqueles semideuses, eles não são exatamente deuses, mas não são exatamente humanos. Pensa, por exemplo, em Hércules, é um dos personagens, que é um herói, e vários outros heróis, eles também são chamados de salvadores, na medida em que promovem algum tipo de salvação, algum tipo de resgate, algum tipo de livramento. Governantes também eram chamados de salvadores no mundo grego-romano quando eles fossem importantes. E isso então acabou se desenvolvendo, que quando chega a época do Império Romano, o Império Romano, como nós sabemos, absorveu a cultura e a religião grega e transliterou isso para o latim. E bom, os imperadores romanos começaram a se autoproclamar salvadores. Então, encontraram-se inscrições antigas, nas quais César, por exemplo, é chamado de Salvador. Não somente César, outros imperadores, Adriano, por exemplo, parece que na época de Adriano, que aí já é uma época posterior ao cristianismo, esse termo Salvador começa a ser mais utilizado. É bem curioso que numa dessas inscrições, o imperador Augusto, César Augusto, no século I, uma inscrição diz assim: considerando a natureza eterna e imortal do universo, na sua graça para com os homens, acrescentou uma coisa do máximo bem a inúmeros benefícios já concedidos, tendo trazido a nós César Augusto, que na vida feliz dos nossos tempos é o pai do seu próprio país, Zeus, o paterno, salvador, sóter, da totalidade da raça humana, e cuja providência
não somente respondeu, mas até mesmo excedeu as orações de todos, pois há paz em terra e no mar. Então Augusto é chamado de Salvador porque ele traz prosperidade para toda a população do Império Romano. Ele traz paz, e paz no sentido não somente ausência de conflito, mas prosperidade. Então aquele que traz paz, aquele que traz prosperidade é chamado de Sóter, que no caso é o imperador. O imperador se atribui um título que a princípio é aplicado aos deuses, mas agora é atribuído a ele como humano. Ele é chamado de Zeus, como um Deus, ou pelo menos como um representante de Deus e Salvador. Então esse era o uso no mundo greco-romano. Quando o cristianismo surgiu, a palavra Salvador era usada às vezes para o imperador e às vezes para os deuses pagãos. Já no judaísmo, que é mais importante aqui, porque é aqui que vem a origem do nome Jesus e o uso do termo Salvador, no judaísmo nós vemos que especialmente Deus é chamado de Salvador. Peguem, por exemplo, aí eu vou pedir para que vocês vão abrindo as Bíblias de vocês nessas referências, para irem lendo. Então as primeiras referências aqui estão em Salmos. Salmo capítulo 24, versículo 5, Salmo capítulo 27, versículo 1, Salmo 78, versículo 9. 4 referências aqui de Salmos. Quem achar aí pode ler para nós bem alto Salmo 24, 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Aqui no justiça, é bem curioso nessa tradução que fala em justiça, mas no Antigo Testamento muitas vezes a justiça de Deus tem a ver com a salvação do seu povo. Dependendo do contexto da palavra, a justiça significa libertação ou salvação do povo de Deus. E é nesse sentido que é usado aqui no Salmo. Agora Salmo 27, 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então Deus é a minha salvação, Deus me salva. Salmo 78, versículo 9. Os filhos de Efraim, embora amados de água, barreira e retirada do dia do combate. Os filhos de Efraim, embora amados de água, barreira e retirada do dia do combate. Não, eu acho que é 28:9, Rodrigo. 28:9 diz assim, ó: salva o teu povo e abençoa a tua herança, apacenta-o e exalta-o para sempre. Não é isso aí mesmo. Então, em Salmos, Deus é apresentado como aquele que salva o seu povo. Deus é o Salvador. Isaías também vai nesse mesmo sentido. Isaías 12, 2, 17, 10, 43, 3, 60, 16 e 62, 11. Se puder abrir Isaías 12, 2. Deus é o meu Salvador. Eu confiarei nele e não terei medo, pois o Senhor me dá força e poder. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. Isaías 17, 10. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembrastes da rocha da tua fortaleza, ainda que faças plantações formosas e plantes mudas de fora. Isaías 43, 3. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Isaías 60, 16. Amarás o leite das nações, e te alimentarás a peito dos reis. Saberás que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Isaías 62, 11. Salvador, Redentor e Libertador, né? Seguinte, todos os termos ligados com a salvação. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra. Dizei à filha de Sião: eis que a tua salvação vem. Eis que com ele vem o seu galardão e a sua obra diante dele. Agora, Miqueias 7, 7.
Então coloca confiança em Deus que Ele vai salvar. E por fim, Abacuque 3,18, que até nós lemos ontem no culto dos jovens. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então percebam, essas são algumas referências, existem muitas outras, mas essas referências apontam claramente que no Antigo Testamento e no judaísmo, Deus é o Salvador do seu povo. E na verdade somente Deus. É bem verdade, no Antigo Testamento tem algumas referências nas quais alguns seres humanos são chamados de salvadores, ou pelo menos se diz que eles salvaram. Abram aí as Bíblias de vocês nessas duas referências, Juízes 3:9 e 13:5. Juízes 3:9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador, que os libertou, Otniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb e mais novo do que ele. Só para esclarecer, aí fala libertador, mas a palavra no hebraico é a mesma que é usada para salvador. Exatamente a mesma palavra, mas se traduziu por libertador, talvez para nós. Seja porque se achou mais adequado, seja para não fazer uma conexão assim tão direta com o fato de ter um juiz como salvador. Mas em Juízes, às vezes os juízes são chamados então de salvadores, no sentido de que eles salvaram Israel de um inimigo estrangeiro. A outra referência não é Juízes, ali está Juízes, não é Juízes, na verdade é 2 Reis 13:5. Como eu já estou com ela aqui, eu vou ler para vocês. Diz assim: o Senhor deu um salvador a Israel, de modo que os filhos de Israel saíram de sob o poder dos sírios e habitaram de novo em seus lares como dantes. E o versículo anterior fala que o rei de Israel orou para Deus, pediu para que Deus livrasse a nação da opressão, e aí o versículo diz que Deus levantou o Salvador, pode ter sido o próprio rei ou algum general, mas enfim, o Salvador que livrou Israel da opressão. Então, algumas poucas vezes, a palavra Salvador é usada para se referir a um ser humano, a um líder, mas quando ela é usada nesse sentido, ela não tem nenhum significado assim. Ela não é usada como um nome, não é usada como um título, não tem nenhum significado divino ou de divinização, coisa parecida. Diferentemente de quando é usada em referência a Deus, que nas muitas referências que nós lemos, várias delas, quando se referem a Deus como Salvador, o Salvador ali é um título. Deus Salvador, é quase como que um nome. Agora, quando é usada para seres humanos, ela não tem essa característica de título. Apenas está descrevendo algo que ele foi em um determinado momento. O Salvador que, o juiz foi o Salvador que livrou Israel da opressão estrangeira em um determinado momento. E aí é usado no sentido de libertador. Então, o Antigo Testamento, quando se fala em salvação e salvador, seja para Deus, seja para algum líder humano, em ambos os casos a palavra está se referindo a uma salvação também de algum perigo do dia a dia. Opressão política, opressão econômica, morte, doença, enfermidade, escravidão. Como Deus salvou Israel do Egito, salvou da escravidão do Egito. O ato fundamental da nação de Israel é justamente essa libertação do Egito. E é um ato de salvação de Yahvé, na qual Yahvé faz justiça, ou seja, ele salva o seu povo e castiga os inimigos do povo de Deus, que no caso é dos egípcios. Então, nesse sentido, é que a palavra salvação ou salvador é usada no Antigo Testamento. Salvação de situações como essas, e salvação da morte. Da escravidão, da morte, enfim. De uma forma geral, portanto, salvação no Antigo Testamento vai dizer respeito à vida neste mundo.
não há claramente, não vou dizer que não existe, mas é que não há claramente uma perspectiva de salvação para a vida eterna, para a vida após a morte. Não é esse o foco da religião judaica do Antigo Testamento. O foco é mais especialmente a vida na Terra Prometida, a vida em Canaã, a vida plena, uma vida de paz, uma vida sem opressão dos inimigos do povo de Deus. A situação no tempo de Jesus, veja, a Bíblia, o Antigo Testamento foi escrito, acabou de ser escrito pelo menos uns 400 anos antes da vinda de Jesus ao mundo. E nesse período de 400 anos, entre o fim do período de composição do Antigo Testamento e o nascimento de Jesus, que é chamado de período interbíblico, o Antigo Testamento foi o judaísmo, melhor dizendo, foi gradativamente se desenvolvendo, a tal ponto que a palavra Salvador passou a ser aplicada somente a Deus. Somente Deus é Salvador. Nenhuma outra pessoa pode ser um Salvador. Portanto, no judaísmo, quando tu chamas alguém de Salvador, automaticamente estás atribuindo uma característica divina a essa pessoa. Não se usa a palavra Salvador, portanto, para um ser humano normal, um ser humano mortal. Então, esses são os antecedentes da palavra soter. A tradução, veja, no hebraico era uma palavra. Essa palavra, quando foi traduzida para o grego, na Septuaginta, se transformou em soter, que significa salvador. E esse soter, no judaísmo, passou a ser aplicado, a ser usado somente como referência a Deus. Porque é Deus quem salva o seu povo. O Salvador é aquele que salva o povo de Deus. E aí então nós chegamos em Jesus como Salvador, ou como soter. O título então Salvador, essa palavra soter, ela não é muito usada no Antigo Testamento, como eu falei no início. Ela aparece apenas 24 vezes em todo o Novo Testamento. E dessas 24 vezes, 16 vezes elas se referem especificamente a Jesus Cristo, e não a Deus, e não a nenhuma outra pessoa que eventualmente possa, aí usando o vocabulário pagão, se referir a algum líder, alguma coisa desse tipo. Não. Ela é aplicada somente 16 vezes a Jesus Cristo. Só que aí entra um detalhe: o nome de Jesus, como diz a pergunta do catecismo, o próprio nome Jesus é uma tradução de Yehoshua, e que significa literalmente Yahvé salva, ou Salvador, ou salvação. Então, o nome Jesus já indica que a pessoa é um Salvador. Se não é uma referência ao fato de que Yahvé salva, aquela pessoa já está se auto-intitulando Salvador. Então vejam bem, para quem falava o hebraico, para quem vivia na cultura aramaica, não fazia muito sentido usar o título Salvador, soter, para se referir a Jesus, porque ele estaria repetindo duas vezes, falando no original aramaico, ele ia falar Yehoshua, Yehoshua, Jesus Salvador. Para nós que traduzimos, temos uma tradução, aí Jesus não é exatamente uma tradução, mas uma transliteração do nome Yehoshua. Então não fica uma repetição. Eu posso usar Jesus e a palavra Salvador, que no grego era soter. Para os pagãos e para os gentios e para aqueles que falavam grego, não era estranho eu falar Jesus soter. Agora, para um judeu que fala no hebraico essas duas coisas, ele ia falar Yehoshua e Yehoshua. Ia ser uma redundância, ia repetir duas vezes a mesma palavra. Isso talvez explique porque é uma das possíveis explicações de por que o termo Salvador não é muito usado nos evangelhos. E aqui o Israel falou que Jesus dá a entender que ele é Salvador. Sim, ele dá a entender, mas Jesus nunca se auto-intitula Salvador. Ele se chama Filho do Homem, ele se identifica como Filho de Deus, ele deixa claro que ele é Deus, mas em nenhum momento ele usa para si a palavra Salvador. São outras pessoas que o chamam Salvador,
quando o chama, ou anjos, no caso de Lucas, quando anuncia o nascimento de Jesus. E depois nas cartas, nas epístolas, é que se refere a Jesus como Senhor e Salvador Jesus Cristo. Kyrios, Senhores, Soter e Salvador. Então, talvez essa seja uma das possíveis explicações por que o termo Soter, Salvador, não é muito usado nos Evangelhos do Novo Testamento. Mas lembrando, Jesus, o nome Jesus, é uma transliteração para o grego de Yehoshua, que significa salvação ou Yahvé salva. E o Yehoshua, na verdade, é um nome que tem a mesma raiz de Josué. E Josué, que tem no Antigo Testamento, significa Yahvé salva ou salvação de Yahvé, ou simplesmente salvação. Então, esse é um detalhe em relação ao uso do título Salvador vinculado a Jesus. Mas agora, aí nós entramos diretamente na pergunta do catecismo. Porque se o nome Jesus significa Salvador, por que foi escolhido esse nome para Jesus? E a resposta nós vamos encontrar diretamente numa das primeiras referências que o catecismo nos coloca, que é Mateus capítulo 1, versículo 21. Alguém pode ler para nós aí? Dará a luz a um filho, chamará seu nome Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Dará o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E muito interessante esse versículo, e pensando que Mateus aqui escreveu para judeus no primeiro momento. Então, Jesus, porque ele vai salvar o seu povo, ou seja, é um povo escolhido, dos seus pecados. Então a salvação não é meramente uma libertação, não é meramente a paz, como era o caso da situação do imperador, que era o salvador, porque ele dava paz no mundo. Não é meramente isso, mas é uma salvação dos pecados. E portanto Jesus não vai ser aquele Messias que os judeus esperavam, ou seja, o libertador político, o salvador político que eles esperavam, que estava sendo associado ao Messias. Mas ele vai ser o salvador dos pecados. Ele vai salvar o povo de Deus dos seus pecados. Aleluia. E esse versículo, então, de Mateus, é a explicação mais básica do porquê o nome Jesus e por que Jesus é considerado Salvador. Porque ele salva o povo para si mesmo dos seus pecados. Os judeus entendiam que esse povo eram eles, mas Jesus, e depois Paulo, deixa isso mais claro. O povo de Deus, na verdade, não é uma nação, não é étnico, não é uma questão genética. O povo de Deus é a sua igreja, são todos aqueles que creem em Jesus Cristo. Jesus Cristo vai instaurar um novo Israel. Jesus, na verdade, na pessoa dele, ele já é o Israel de Deus restaurado. E todo aquele que está unido em Cristo é o povo de Jesus Cristo. E isso já deixa claro que Jesus veio salvar o seu povo. A salvação, ela é universal, no sentido de que é oferecida a todas, mas serão salvos apenas aqueles que fazem parte do povo de Deus. Jesus salva o seu povo e salva o seu povo dos seus pecados. E aqui há uma compreensão de que o problema fundamental da raça humana são os seus pecados, a sua maldade. É isso que separa o ser humano de Deus, e é isso que em última instância causa a morte. E então começa a vir a questão da vida após a morte, a salvação para a vida eterna. A salvação que Jesus oferece, ela é maior do que aquela salvação do Antigo Testamento. A salvação do Antigo Testamento apontava, era um tipo, era uma tipologia, ela apontava para a salvação futura que seria conquistada pelo Messias, pelo Filho de Deus, que é a salvação da humanidade, a salvação do povo de Deus da morte eterna e da separação eterna com Deus. Acontece na Páscoa. Nós temos a nossa Páscoa, os judeus têm a Páscoa dele. A Páscoa dos judeus aponta para a nossa Páscoa. Ela é um símbolo. E nesse sentido a gente até pode dizer que ela é inferior, entre aspas, porque é passageira. Por isso nós não usamos mais símbolos judaicos, porque aquilo lá era uma sombra da realidade futura, que apontava para a salvação conquistada futuramente em Jesus Cristo.
Então agora o nosso símbolo não é o tabernáculo, nem a arca da aliança, nem o candelabro de 7 braços. É a cruz. Não é por acaso que é a cruz. É a cruz porque Jesus conquistou essa salvação eterna. Uma outra referência muito interessante é Lucas, o Evangelho de Lucas. Vejam só, nós vemos aqui a referência de Mateus, que diz que dará o nome a ele, o anjo diz a José que deve dar o nome de Jesus porque ele salvará. Mas vejam bem, no grego não se está usando o termo soter, salvador, para se referir a Jesus, só está explicando o significado do nome Jesus, que é uma tradução do Yeshua que significa salvação ou salvador. Agora, Lucas é o único dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, é o único que vai usar o termo soter, salvador, para se referir a Jesus. E isso é feito então no capítulo 2, versículo 11. Quem pode ler aí? Lucas, capítulo 2, versículo 11. pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vejam que aqui são usados vários títulos cristológicos. Nasceu o Salvador, o Soter, que é Cristo, Christos, o Messias, o ungido, o Senhor, Kyrios, o Senhor. Então aqui nos fala do fato que ele é Messias, do fato de que ele é Senhor, portanto há uma identificação com Deus, e ao mesmo tempo que essa identificação com Deus como Senhor, há uma identificação com Deus por Jesus ser o Salvador. Ele é o Soter. Nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é o ungido de Deus e que é Senhor. Se alguém disser, o Evangelho de Lucas não deixa claro a divindade de Jesus Cristo, peguem essa referência e esfreguem na cara da pessoa que disser isso. Para que é mais claro que isso. É claro que eles vão fazer todo um exercício exegético para tentar desconstruir esse versículo, mas o fato é que o versículo está dizendo isso. Ele é o Senhor, ele é Cristo, ele é Salvador. E sabe por que a associação com Salvador significa que Jesus é Deus? Porque ele está associado com outro versículo de Lucas, que está no capítulo 1, versículo 47. Leiam aí. O Magnificat. Meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Theos Soter, Deus Salvador. Vejam, Salvador está ligado com Deus. Deus é Salvador. Portanto, quando se usa Salvador para falar de Jesus, está dizendo que Ele também é Deus. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. E aí depois os anjos anunciam, nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Então Lucas está usando o Soter para fazer essa identificação de Jesus com Deus, com a divindade de Jesus Cristo. É por isso que o termo Kyrios, que significa Senhor, literalmente no grego, ele é usado muito mais do que Soter, porque esse termo ele deixa bem explícito a divindade de Jesus. Ele é o Senhor. O Senhor, no Antigo Testamento, o Kyrios era aplicado também a Deus, a Yahvé. Então Jesus é o Kyrios. Então os escritores bíblicos, Paulo, os apóstolos, enfim, eles preferem usar o termo Kyrios para se referir a Jesus do que o termo Soter. E geralmente quando usam o termo Soter, esse termo está vinculado com o Kyrios, ou seja, Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É daí que vem essa expressão, Senhor e Salvador. Rodrigo, só uma questão que eu queria te perguntar, não sei qual é o teu pensamento sobre isso. Ontem nós conversávamos, sobre Kuhlman, e nós na faculdade usamos justamente o livro dele para trabalhar com esses títulos de Jesus. A palavra Salvador para os judeus, quando Maria recebe esta visita do anjo, ela entende que só para, não sei se tu já não tratou disso, porque chegou atrasado. Tinha alguma diferença a ideia de Salvador no Antigo Testamento e no Novo? O título Salvador, quando Maria ouviu essa questão, Salvador, ela entendia salvação da mesma forma do que nós? Isso nós até falamos aqui. No judaísmo, especialmente no judaísmo do período interbíblico, o termo Soter, Salvador, passou a ser aplicado exclusivamente a Deus. Então,
Aparentemente, então, o judaísmo só vai usar, ainda que a Bíblia tenha, a Septuaginta traduziu lá a palavra que é usada em Juízes, para Salvador, ela traduziu por soter, e é um termo que fala de um ser humano, um juiz, no caso, que libertou Israel de uma opressão. Mas, grosso modo, a imensa maioria das referências bíblicas, a palavra Salvador, no hebraico e a tradução dela no grego, só se aplica a Deus. E isso levou o judaísmo do período interbíblico a desenvolver um conceito então de que soter, Salvador, é Deus. E me parece então que Maria, quando ela fala de Deus, meu Salvador, de fato, ela está se referindo a Deus como Salvador. Depois os anjos é que vão dizer que aquele que nasceu é o Salvador, o soter. E vejam, isso vem dos anjos, né? As pessoas, os seres humanos ainda não tinham essa consciência, talvez, para chamar Jesus de Salvador. E é por isso que nós vemos o termo soter ser aplicado nas epístolas. Porque depois da ressurreição vai ficar fácil, né? Depois da ressurreição ele ressuscitou para nos perdoar os nossos pecados, nos livrar da morte. Então ele é nosso Salvador, é óbvio, uma consequência lógica. Poderia se dizer que há uma progressão desse termo, em termos do Antigo e do Novo. Exato. E o Evangelho de João tem uma referência que também é usada, João 4,42. A mulher samaritana chama Jesus de Salvador do mundo. Alguém pode ler para nós? Disse a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, alguém pode... No mundo acadêmico se discute o que a mulher quis dizer, o que ela chamou de Salvador. Mas enfim, é a única referência no Evangelho de João e fora do Evangelho de Lucas, é o único outro Evangelho que menciona o termo Salvador. Mas vejam que ele não sai da boca de Jesus, Jesus não tem esse interesse, mas ela vai dizer para os seus compatriotas samaritanos que ele é o Salvador do mundo. Parece que ela entendeu então que ele é o Messias, ainda que o termo Messias não era deliberadamente associado ao Salvador do judaísmo antigo, porque o Messias é chamado de Messias, mas dificilmente o judaísmo chama ele de Salvador, porque Salvador se aplica a Deus, e no judaísmo ainda não está claro que o Messias vai ser Deus. Mas a mulher samaritana faz essa associação e chama ele então de Salvador. Bom, nas demais passagens do Novo Testamento, nós vamos ver agora aqui, vocês podem ir procurando essas referências todas aí. Aparentemente há um uso intencional, tanto para indicar essa divindade, como também para fazer uma polêmica com o culto ao imperador. É uma polêmica. O imperador é o Salvador do mundo. Lucas, muito provavelmente, Lucas é uma polêmica. Porque o anjo vai e anuncia para os pastores: nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo Senhor. Salvador e Senhor são termos aplicados ao imperador. O imperador é Quírios e é soter. E aí no Evangelho os anjos estão dizendo que isso é aplicado a Jesus, aquele que nasceu. Então é uma polêmica. O imperador, porque logo depois, se vocês lerem, continuarem a ler ali no Evangelho de Lucas, vocês vão ver que os anjos cantam paz na terra aos homens de boa vontade, ou aos homens a quem Deus quer bem. E bom, o imperador era o Salvador porque ele promovia a paz, a Pax Romana, o Império Romano. Então há uma polêmica ali, porque Jesus é que veio trazer a verdadeira paz na terra, e não os imperadores romanos. Portanto, Jesus é o verdadeiro Salvador, o verdadeiro soter. Agora vamos ler então, Mateus 1,21 nós já lemos. Agora Hebreus 7,25, Isaías 43,11, João 15,4,5, Atos 4,11, 1 Timóteo 2,5 e 1 João 5,11. Quem lê então Hebreus? Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, e a sempre para interceder por eles. Então está falando aqui de Jesus, que ele pode salvar aqueles que se achegam a Deus. Jesus, inclusive, aqui fala um pouco da função sacerdotal, ele intercede por nós, mas ele não só intercede, como ele também é um sacrifício perfeito, que ele salva dos nossos pecados. Isaías 43,11. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. Vejam que aqui está sendo aplicada essa passagem a Deus, mas depois a igreja vê isso numa perspectiva cristocêntrica, ela é aplicada ao próprio Jesus, porque Jesus é Salvador.
João 15, 4 e 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós não podeis dar, se não permanecermos em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Então, esses versículos eles vão apontando para a nossa resposta do catecismo. Por que Jesus é chamado Salvador? Por que esse nome significa Salvador? Porque Ele nos salva de todos os nossos pecados, como nós lemos em Mateus, e porque em ninguém mais devemos buscar ou podemos encontrar salvação. Eu sou o Senhor Deus e fora de mim não há salvação. Sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, é somente Cristo que pode salvar. E aí entra a referência de Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça, disse: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Bem claro isso aqui, né? Em nenhum outro há salvação. Contra o pluralismo religioso, em nenhum outro há salvação. Não há nenhum outro nome debaixo do céu. É uma das declarações mais ousadas de todo o Novo Testamento. Os apóstolos fazem diante das autoridades judaicas. Não há salvação para o povo de Deus fora de Jesus Cristo. Ele é o único e suficiente Salvador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Pode entrar. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Basicamente ele está dizendo em outra versão, né, que há um só mediador entre Deus e os homens, uma só pessoa para fazer o papel de intermediário. Há um só Deus e uma só pessoa que pode nos unir a Deus, que pode nos religar a Deus da religião. É Jesus Cristo, homem. Então não há outro além de Jesus. E por fim, 1 João 5, 11 e 12. Primeiro. O meu testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Esse é o 11 e 12. Não, 12 não. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então aqui fica bem claro também que somente pelo Filho. Não há outra possibilidade de ter vida eterna, não há outra possibilidade de ter salvação, não há outra possibilidade de se achegar a Deus. Quem tem o Filho tem a vida, e isso basta. Não é necessário outras coisas, não são necessários outros rituais. Claro, o batismo é o meio pelo qual nós mostramos que estamos no Filho. E a Santa Ceia nós participamos do Filho. Mas tudo isso aponta então para o Filho, basta o Filho. Nada mais é necessário além disso. E aí então é que entra, e nós já vamos aí nos aproximando do final, a segunda pergunta do catecismo. Bom, Jesus é chamado Salvador porque somente Ele salva e não há outro que pode nos salvar dos nossos pecados. E salvação é isso, salvação dos pecados, salvação para a vida eterna. Não é meramente um livramento de um perigo, mas é uma salvação para uma vida eterna. Somente Jesus pode fazer isso. Aí vem a outra pergunta que está relacionada com a questão do culto aos santos. Essa gravura aqui representa a concepção católica do culto aos santos. Talvez não fique muito claro aqui, mas lá em cima, né, vê que é uma espécie de hierarquia e as pessoas aqui embaixo olhando lá para cima e pedindo alguma intercessão por aqueles que estão lá em cima em esferas intermediárias ou coisa desse tipo assim. Bom, o culto aos santos é uma concepção que foi surgindo dentro do cristianismo ao longo do final da Idade Antiga e início da Idade Média, foi popularizado especialmente pelo Papa Gregório e se tornou uma doutrina oficial do catolicismo durante a Idade Média, e no Concílio de Trento isso ficou consolidado. E qual é a ideia do culto aos santos? Esse livrinho aqui, escrito por um católico,
se algum dia vocês quiserem saber, ele explica qual a justificativa que os católicos dão. Em primeiro lugar, eles vão dizer assim: os santos não são adorados. Não prestamos, então, a latreia, o culto, né? Eles são apenas venerados, né? Então, por que nós veneramos os santos? Porque eles estão salvos, eles já estão lá no céu. Na verdade, toda pessoa que está unida a Cristo é um santo. Mas, normalmente, o catolicismo usa o termo santo para se referir àquelas pessoas que já estão no céu, morreram e estão no céu. Como elas estão conscientes diante de Deus, e como elas se preocupavam com as pessoas conosco aqui na Terra, intercediam por nós quando estavam vivas aqui na Terra, nada mais natural do que pensar que elas que agora estão lá no céu, mais perto de Deus, vão continuar a interceder por nós. Então, basicamente, isso levou a uma concepção de que essas pessoas, que por estarem mais perto de Deus, as orações delas têm um poder maior do que as nossas que estão aqui embaixo, tão longe. Então há uma espécie de hierarquia, né? No cristianismo simplificado é Deus Pai e Jesus Cristo que nos une ao Pai. Eu tenho acesso direto a Jesus. Mas aí o catolicismo, talvez influenciado pela cosmovisão grega, e na visão de mundo grega, entre Deus e os homens há uma série de intermediários. Então o catolicismo talvez tenha usado isso para colocar alguns intermediários a mais. O padre, no primeiro sentido, ele é um sacerdote, ou seja, ele faz uma intermediação entre nós e Deus, ele faz o sacrifício da missa ali. Portanto, o padre fala as palavras mágicas e que ele se transforma no corpo e sangue de Cristo, e nós podemos então ser o corpo e sangue de Cristo. E tem que ter um padre para que isso aconteça. Se não tem um padre fazendo essa mediação, não acontece nada. Então, o padre legitimamente ordenado é necessário. Acima do padre, tu vai colocar outras coisas. Ele tem os santos e também tu tem Maria. Maria tem uma posição especial porque ela é mãe de Deus, ela também não tem pecado, é a Imaculada Conceição de Maria. Então ela está ali ao lado de Jesus. Então, quando eu quero uma coisa, em vez de pedir diretamente a Jesus, é melhor usar os intermediários, né? É que nem o membro, em vez de chegar no pastor, ele vai no diácono, no presbítero, no evangelista, mas não no pastor presidente de cara. Então, nessa concepção católica, mais ou menos assim, tu vai para os intermediários, que o intermediário ele vai conseguir argumentar melhor com Jesus, que por sua vez vai argumentar com Deus. Vocês assistiram aquele filme O Alto da Compadecida? Esse filme apresenta bem qual é a visão popular do catolicismo. Jesus ele é visto mais como um juiz e Maria como a nossa advogada. Quer dizer, o catolicismo tirou Jesus do papel de advogado, botou ele quase como julgador, junto com Deus, e Maria é quem intercede por nós, e os santos dão uma mão também nessa intercessão. Então a ideia do culto aos santos é que quem está lá no céu, por estar mais próximo de Deus, tem uma oração mais eficaz e mais poderosa e pode interceder por nós. Então eu não adoro o santo, mas eu oro para o santo para que o santo ore para Jesus e para Deus e consiga a graça que eu pretendo. Então, basicamente esse o esquema. O santo é quase que um advogado que por sua vez vai lidar com outro advogado, que vai lidar com outro advogado, que vai chegar a Jesus, que é o advogado, que vai chegar para Deus, e talvez assim a gente consiga liberar o nosso pedido com mais facilidade, de alguma coisa. Então se criaram outros intermediários entre nós e Jesus. Nós perdemos o acesso direto a Jesus. Nós temos acesso por meio dos santos, e os santos eles devem ser venerados, ou seja, tem um respeito. Eu tenho um respeito. Ele é uma pessoa que já morreu, fala perto de Jesus, respeito. Só que todo mundo sabe que isso é catolicismo de catecismo. Na prática, todo mundo sabe do que acontece na prática, é latria, culto. As pessoas adoram os santos e adoram Maria. O catolicismo ensina, não adorem, mas as pessoas no catolicismo popular adoram. Maria é quase uma deusa, e os santos são quase que semideuses que intercedem por nós. Então, infelizmente, entre a teoria e a prática há um abismo no catolicismo. E esses santos, então, acabam sendo adorados. E, bom, é contra essa prática do culto aos santos e de intermediários, porque na prática as pessoas acabam colocando a sua esperança não em Jesus, mas no intermediário. Elas colocam a esperança no santo e ela pensa assim: Jesus é santo demais. Pô, ele é Deus também. Ele não pecou, mas o santo, ele pecou. O santo é mais parecido conosco. Então é melhor eu pedir para o santo, porque o santo, acho que ele se compadece mais de nós e pode interceder para Jesus.
Então as pessoas começam a colocar a sua confiança no santo. E como existe um santo para cada tipo de situação, porque teve santo, por exemplo, Tomás de Aquino, que é o padroeiro dos intelectuais, porque ele era um intelectual. Então Tomás de Aquino conhece os problemas dos intelectuais, então eu vou pedir para Tomás de Aquino, porque Tomás de Aquino se compadece mais de mim e ele tem uma argumentação melhor a meu favor, então eu intercedo a favor, eu peço para ele, eu oro para ele para que ele ore por mim. Então é assim que funciona, e no final das contas esses intermediários apagam e quase que inutilizam a figura de Jesus. Jesus passa a ser um ser distante, é quase que um Jesus do Espiritismo, é um ser tão elevado que nós não temos mais acesso a ele. Tem que usar alguém da hierarquia. Usa os santos. Até alguns católicos vão dizer que nós fazemos coisas absurdas de tentar chegar diretamente a Jesus, quando nós deveríamos ser mais humildes, né, e chegarmos a Jesus por meio dos santos, ou por meio de Maria, ou coisa desse tipo. E bom, então a pergunta 30 é: aqueles que buscam bem a salvação nos santos, os assim chamados santos, ou em si mesmo, ou em qualquer lugar, realmente creem no único Salvador Jesus? Essa pergunta. Quem cultua o santo, quem busca o santo para alcançar algum pedido, realmente crê em Jesus como único suficiente Salvador? Acho que você sabe a resposta, né? Sim ou não? Não. Sim? Não. Não. Né? E a resposta do catecismo é não. Não creem, pois na prática eles negam o único Salvador Jesus, ainda que falem tanto dele. Pois das duas uma, ou Jesus não é o perfeito Salvador, ou aqueles que o aceitam como Salvador, com verdadeira fé, encontram nele tudo o que é necessário para a salvação. Então, o erro do catolicismo, ele não nega Jesus, ele não nega a obra de Jesus, não nega a suficiência de Jesus. O catolicismo não nega, sejamos justos com o catolicismo. O catolicismo não nega. A doutrina cristológica do catolicismo é perfeita, é correta. Só que o catolicismo coloca um monte de penduricalhos que vão tornando o culto pesado, a doutrina pesada e o acesso a Jesus pesado. Acaba tornando uma coisa, aquela coisa barroca, né? Cheia de detalhes desnecessários. E o catolicismo então acaba ofuscando a glória de Cristo, na medida em que ele coloca outras coisas que desviam a glória de Deus. Só lhe deu glória, esse é um dos princípios da reforma. Então, esse negócio de santos, de hierarquia, isso tira a glória de Deus que é devida a Deus e acaba dividindo a glória de Deus com outras coisas. E nós acabamos então na prática colocando a nossa esperança nos santos também, porque achamos que para ter a salvação preciso da ajuda do santo, não basta apenas Jesus. E com isso então nós pisamos na cruz, pisamos na obra de Cristo, porque nós estamos dizendo na prática que ela é insuficiente, eu preciso da ajuda de outra pessoa. E vejam bem, irmãos, é muito óbvio que nós não devemos cultuar os santos e rezar para os santos. Nós temos que ter cuidado também de, às vezes, na igreja, não também colocar algumas pessoas num pedestal de santo. Às vezes a gente pensa assim, não, que tal pessoa tem um acesso mais direto a Deus do que eu. Às vezes a pessoa pensa que o pastor também é o pastor, ele tem um acesso a Deus, eu tenho que pedir lá para o sacerdote. Peraí, o pastor não é sacerdote, o pastor não é o santo nesse sentido católico. Nós temos o acesso direto a Deus, todos nós temos esse acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. O pastor, ele guia a comunidade, ele prega a palavra, ele orienta, mas não é que precisa do pastor para chegar a Cristo ou para orar a Cristo. Não. Todos nós podemos ter esse acesso direto. E então, as referências que o catecismo usa para refutar então essa crença dos santos, já pode ler. Gálatas 5:4 e 1 Coríntios capítulo 1, versículos 13, 30 e 31. 1 Coríntios. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito para Deus sabedoria, e justiça e santificação e redenção. Para quem, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor.
Acho que está bem claro aí, não foi em nome de Paulo ou de outro, né? Paulo é um santo no catolicismo, né? Mas não é em nome dele que nós somos batizados. É Cristo, e Cristo foi feito salvação por nós. Gálatas 5:4. Cuidado. Vós procurais justificar os homens da graça de Deus. Aquele que busca justificação no seu esforço, nos seus méritos, ou nos méritos de outra pessoa, como no caso dos santos, porque o santo foi o cara que acumulou méritos, então ele está numa posição melhor diante de Deus. Essa pessoa é como aquele que confia na lei para a salvação. Ele está confiando em obras humanas para a salvação. E nós caímos da graça quando confiamos em mérito humano para a salvação. Isaías 9:7, João 1:16, Colossenses 1:19. Isaías 9:7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Desde agora e para sempre estabelecer o seu reino com justiça, e portanto não é necessário outras coisas. João 1:16. Porque todos nós temos sido abençoados com as riquezas do seu amor, com bênçãos e mais bênçãos. Bênçãos e mais bênçãos, riquezas do seu amor, o amor de Deus e de Jesus Cristo para as pessoas. Colossenses 1:19-20. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Nele, né, em Jesus Cristo, residisse toda a plenitude. E o 20? E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Por meio do sangue de Jesus, todas as coisas foram reconciliadas, e somente por meio de Jesus, não por outras coisas. Hebreus 12:2, eu leio aqui: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Jesus está à direita de Deus, não Maria nem santos, e Ele é o autor e consumador da fé, não os santos e nem nós e nem nosso esforço. E por fim, 1 João 7. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se estamos na luz, ou seja, em Jesus, o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E portanto não há necessidade de outros intermediários, e não há necessidade de qualquer coisa que ofusque ou apague a glória de Cristo. Portanto, esse é um dos motivos pelos quais nós não adoramos os santos. Os santos não são adorados, porque somente Jesus, isso nós vemos esse versículo na outra pergunta, há somente um mediador entre Deus e os homens, e é Jesus Cristo. E não há nenhum mediador entre nós e Jesus. Nós temos o acesso direto a Jesus Cristo. Amém? Vamos orar então. Nós temos um lanchinho aqui no nosso intervalo. Pai amado, obrigado pela tua palavra que foi ensinada. Obrigado porque tu nos ensinaste a respeito de Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Pai. Não há outro nome, não há outro ajudador, nem outro auxiliar, e nada debaixo da terra em quem nós devemos confiar. Somente nele, Pai. Firma nossos corações e a nossa fé em Jesus Cristo. Possamos confiar nele em todas as situações, em todos os momentos, quaisquer que sejam as circunstâncias. Que ele seja a nossa rocha, a nossa salvação, e nos conduza, Senhor, para a ressurreição e a vida eterna. Assim que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.